Kemet, a gloriosa joia da África antiga. Sua história está trancada por trás de portas que têm mais de 5.000 anos. Atrás de cada porta, há um labirinto de dados que pode confundir até os pesquisadores mais experientes. Mas vamos destrancar essas portas com chaves mestras. Dr. Asa G. Hilliard III, um dos principais pesquisadores no campo da hematologia, e professor Fuller E. Callaway, de Educação Urbana, na Universidade Estadual da Geórgia. Devemos usar o termo Kemet em vez do termo Egito, porque esse é o nome que o povo quemético usava para se referir a si mesmo. O nome Egito foi usado pelo povo grego e, portanto, é um nome estrangeiro, não um nome nativo africano ou nativo egípcio. Listervelt Middleton, um dos principais produtores de televisão educacional em história africana. Por que isso? Por que a Kemet antiga é tão importante para o mundo, para as pessoas negras, para as pessoas africanas em particular? A Kemet antiga é importante porque é a mais antiga civilização da humanidade. É o desenvolvimento do melhor esforço de um grupo de pessoas para se organizarem. E para a África isso é especialmente importante, já que o povo africano foi tão difamado a ponto de alguns dizerem que não tinha civilização. Na verdade, o povo africano desenvolveu a primeira civilização, que foi Semi. É tão importante para os africanos quanto a Grécia é para os europeus. O que esses africanos desenvolveram em termos de ciência? Bem, é claro, no desenvolvimento da civilização, referiríamos a Kemet como uma civilização técnica avançada. As ciências, como as conhecemos, estavam bem avançadas em Kemet milhares de anos antes que tivessem esse tipo de desenvolvimento, antes da arte da escrita, astronomia, a música, qualquer área que agora consideramos como importante área acadêmica, já teve seu início em Kemet e estava muito bem desenvolvida. Agora você sabe, muitos afro-americanos. A assistir a isso dirá agora o que os descendentes de escravos africanos nos Estados Unidos tem a ver com esses antigos africanos em Kemet ou no Egito? Bem, é importante para qualquer grupo de pessoas ter um senso de, ou ter a capacidade de responder a 3 perguntas sobre si mesmos. E essas perguntas são as perguntas do historiador Booker T. Washington Coleman, de Washington, D.C., que ele usa na organização de suas experiências educacionais para crianças. Ele diz: todo ser humano deve ser capaz de responder a pergunta: quem sou eu? Onde no mundo estou? Como no mundo cheguei aqui? Agora, a maioria das nações mais desenvolvidas gasta milhões, talvez bilhões de dólares respondendo a essas perguntas por si mesmas. É por isso que você tem o Instituto Smithsonian nos Estados Unidos, isso é por isso que você tem bibliotecas, é por isso que você tem universidades que investem em departamentos de história e assim por diante. O povo africano quase se esqueceu porque não tivemos os recursos necessários para cuidar dessa parte da nossa existência. É o conhecimento da própria história que confere um forte senso de pertencimento e identidade, o que fornece a base para a unidade do grupo, que proporciona a base para o poder político e econômico. Qual é a conexão genética, a conexão cultural entre os africanos que estão agora nos Estados Unidos e aqueles do antigo Kemet ou Egito? Bem, está bastante claro que o padrão de movimento das pessoas no continente africano, e ele se move de... Iremos ao mapa. Ele se move de começos aqui no Vale do Nilo, começos, certo? Onde o rio Nilo, na verdade, começa bem aqui e ele vai descer aqui, juntado por outro Nilo, o Nilo Azul vindo da Etiópia, o Nilo Branco vindo daqui, juntando-se aqui e vindo nesta direção. Então, o padrão de migração dos seres humanos era por este rio até o Egito. E depois havia padrões de migração para a África Ocidental. Muitas vezes, e algumas vezes, a migração, na verdade, foi do Egito para através do topo do Saara e para essas partes. E acreditamos que
há pessoas aqui agora que são bastante semelhantes e provavelmente, como foi dito no livro de Félix Dubois, Timbuktu the Mysterious, eles são provavelmente tanto os descendentes culturais quanto os genéticos do povo do Egito. E eles são o povo Dogon aqui no Mali. Deixe-me pedir que passe por isso novamente, Certo. só para garantir que entendemos Certo. tudo. Se o homem primitivo começa aqui nesta região, em E algum estamos lugar, falando sobre a cultural. Estamos conexão. A estamos conexão falando genética. sobre as pessoas. Primeiro, Aham. a conexão genética. E então, claro, elas levam sua cultura pelo rio. Aqui estavam pessoas negras. Elas levaram sua cultura rio abaixo antes de saírem e povoarem o resto da terra. E então, é claro, eles migraram não apenas para o norte, mas também migraram daqui para partes da África Ocidental, para o sul. Eles então também migraram daqui, ou Kemet. Através do Saara, para áreas da África Ocidental, Mali seria um exemplo. Está bem. Pais afro-americanos. Nós vamos cantar. Nossos filhos estão mutilando uns aos outros. Nossos filhos estão usando drogas. E aqui você está falando sobre antigos. História africana. Por que isso é relevante? Como você responde a isso? Bem, é uma das principais partes. Não é a única parte. Não se pode dizer que se alguém faz um curso de hematologia, vai parar com as drogas amanhã. Mas você pode dizer que se um grupo de pessoas não tem senso de fazer parte do mundo histórico, né? Ou seja, se nos vemos como meros espectadores, que apenas ficamos à margem enquanto a marcha da humanidade passava, isso tem um efeito em como você vive a sua vida. E uma maneira de saber disso é observar o que acontece quando crianças e adultos aprendem essas informações sobre o povo africano. A diferença na atitude, a diferença na autoestima, autoconceito, autoimagem. Você pode quase ver essas coisas mudarem diante dos seus olhos. Bem, o que você está vendo? O que você Bem, viu? recebo cartas de jovens homens na prisão que, ao lerem algumas das obras de grandes historiadores africanos e verem algumas das ilustrações que temos a oferecer, que são abruptamente chocados, mudados e quase colocados em uma nova missão. Eles quase assumem um novo propósito. Tenho muitas cartas como esta. Como- Bem, como pessoas que são Pessoas que estão bem. bem educadas, Há pessoas em universidades e faculdades que passaram 20 e 30 anos em sua disciplina, mas quando aprendem esta informação, eles falam sobre ter uma experiência transformadora e são muito explícitos sobre como essas coisas os afetam. Então, sabe, temos muitos exemplos de como isso funciona e seria realmente maravilhoso encontrar uma maneira de mostrar isso. Agora, chaves mestras para a interpretação de dados sobre Kenneth. O que é este conceito de chaves mestras e como você chegou a ele? Certo, a ideia de uma chave mestra é simplesmente diante do fato de que há tanta informação sobre o antigo Kemet, tanta informação sobre a África, por assim dizer, e isso chega até nós em pedaços, como pequenos episódios. Para dar um senso de ordem e coerência a isso, é necessário identificar certos conceitos-chave. Princípios fundamentais, ideias É orientadoras. que isso organizará todas essas informações para que faça algum sentido para a pessoa que está Também tentando foi um compreendê-las. É uma ferramenta de estudo, um guia para análise de informações. Certo. Vamos dar uma olhada no primeiro. Gráfico. Cultura de comitê, Ela estava Dynasty. com pré-diabetes. Deixe-me ir para a linha do tempo, porque isso é... Certo. Vamos esperar um minuto para o tempo certo. Ok, aqui temos um gráfico de tempo que mostra esta linha aqui, que é uma linha que começa bem antes de 3.000 anos antes de Cristo e chega a um período de tempo depois de Cristo. E esta é a linha da cultura, mostrando
que o modo de vida dos antigos quemitas permaneceu o mesmo por mais 3 de mil anos. Isso, é claro, o controle político deles. Agora, Essas são as 4 eras douradas do antigo Kemet. Mas Este é o período dinástico que começa aqui, após o qual temos essas 4 eras de ouro. Quando dizemos nós- pré-dinastia, queremos dizer antes da dinastia Um. 1, as coisas estavam indo. nas costas aqui, A que dinastia não estão Sila bem era de que documentadas antes disso, que foi antes da fundação de Kemet como nação, No ano. e isso remonta a muitos anos, não sabemos. Algumas pessoas dizem, outros 5 mil anos, algumas dizem outros 20 mil anos. Na verdade, de fato, o historiador quemético Meremptah ou Manetão sugeriu que você poderia voltar até 25 mil anos, na época em que Kemet era governada pelos deuses, e depois por essas pessoas sábias, e então, finalmente, foi organizada como uma nação na dinastia 1. Então, por exemplo, sabemos que não em 3.000 antes de Cristo, mas em 4.236, ou algumas pessoas dizem 4.241 antes de Cristo. O calendário que usamos agora já estava em operação no Vale do Nilo há 4.100 anos. 4.200, 42.036 ou 4.241 antes de Cristo. Esse calendário já estava em uso. Isso é uma coisa incrível para perceber a tecnologia, a matemática, o número de anos de observação que levaria para criar aquele calendário. Isso mostra que a cultura é mais antiga que a nação, em outras palavras. Portanto, a cultura quemetica é pré-dinástica. Então, o ponto principal dessa chave mestra é que devemos olhar para a África por um longo período de desenvolvimento, e não devemos começar nossa análise com o início da nação de Kemet. Devemos procurar o que veio antes disso. Tudo bem. Tá bom. O New York Times tinha um artigo interessante que era sobre a nação mais antiga do mundo, e este é um exemplo do que eu estava falando. Aqui De volta ao gráfico. Aqui está Kemet, início em 3.100 a.C. Mas no New York Times, eles nos dizem que havia outra nação por volta de 3.500 a.C. Pelo menos 200, talvez 300 ou 400 anos mais antiga que Kemet. Existe essa nação chamada Tasseti, e essa nação está mais ao sul, no rio, em uma área chamada Núbia. E isso é chamado de a monarquia mais antiga do mundo. E claro, eles escavaram as tumbas desses reis na Núbia, e foi dito que esses reis na Núbia eram pessoas altas de pele negra. A deusa Ísis e seu filho já estavam presentes no início de Kemet. Que era música. Que foi Já no início 3.100 dinástico, antes de Cristo, e então isso é o Kemet dinástico. Então, o Kemet dinástico começa depois que a religião, que era a principal religião de Kemet, já havia sido criada. Então, quando você vai para Tasseti, por exemplo, Agor Deus Horus, esta criança que está sendo segurada pela Mãe Virgem já está registrada em Tassete. Ao sul de Kemet, e é muito mais antigo do que Kemet. Assim, a religião já estava em vigor, a astronomia já estava em vigor, escrever os hieróglifos ou Medu Neter já estava em vigor. Todas essas coisas já estavam em vigor. Então, a cultura estava em vigor antes da organização política de Kemet como uma nação. Está bem. Osíris é o deus de que estava associado a Ísis, o marido de... dispositivos, simbolicamente. Você vê Osíris aqui com o cajado de pastor e o flagelo. E ele era então o Deus Supremo que era casado com Ísis. Assim ele se torna o Deus que é casado com uma virgem e eles têm uma prole. E assim temos a primeira Sagrada Família, e esse é um exemplo de uma história religiosa que é semelhante à história cristã, mas é 3.000 anos mais antiga do que a história E há cristã. um elemento de ressurreição aqui?
as flechas. O Osíris foi ressuscitado. Ele foi crucificado por seu irmão, cortado em 14 ou 28 pedaços, dependendo da história. Seu irmão maligno, Sete, com ciúmes dele por várias coisas, cortou-o em pedaços, e ele foi, novamente, ele ressuscitou para reinar sobre os mortos. E essa foi a história de Osíris. Isso é. A primeira história de antes ressurreição, dos que cristãos. novamente remonta a cerca de 3.000 anos antes de Cristo, certo? Chave mestra número 2, certo? O segundo conceito que precisamos ter em mente, a cultura comprometida, permanece através do século VII depois de Cristo. Cultura, essa é a linha de cultura que mostrei no gráfico, e se pudermos voltar ao gráfico aqui... Certo, vamos esperar um minuto. Vamos deixar nosso pessoal se posicionar. Certo? Sim, certo. Então, aqui está a linha de 3.000 anos. Permanece o mesmo. O modo de vida, religião, esta filosofia. até este ponto, bem aqui, e é ponto que neste ponto, temos uma mudança bastante abrupta na cultura de Kemet. A razão para isso é que a conversão que foi dos africanos em Kemet para a religião do Islã, isso é após o profeta Maomé, e então, neste ponto, você tem uma mudança na crença, mas também uma mudança na população. Você tem um grande número de pessoas que falam árabe, pessoas árabes com cultura árabe, que chegam ao Vale do Nilo e se juntam àquelas que já estavam lá e dão para o que agora é o Egito, em vez de Kemet, seu caráter essencial, que ainda vemos presente no Egito hoje. Certo. Vamos continuar. Certo? No terceiro ponto principal, geralmente em Kemet, se você olhar os dados, quanto mais antigas as coisas são, melhores elas são. Em outras palavras, as primeiras culturas eram mais perfeitas que as culturas posteriores. Então, se eu olhar para este gráfico de tempo aqui, e eu volto para a dinastia 1, chego à dinastia 3, quando começaram a construir pirâmides, as pirâmides mais antigas são as melhores e ainda estão de pé. Certo, vamos ver se temos um exemplo. A última pirâmide, aqui está um exemplo da pirâmide inicial, ou a pirâmide de degraus. Essa é a primeira pirâmide. Essa pirâmide ainda está de pé. Não era a pirâmide mais perfeita. A pirâmide mais perfeita seria a grande pirâmide. E a grande pirâmide é aquela lá ao longe. Longe, parte do slide, e essa é a pirâmide de Gizé. Mas vemos duas outras pirâmides com ela. Agora, essas são algumas das pirâmides mais bem formadas. Essas pirâmides seriam por volta do ano 2500 a.C. Depois disso, havia cerca de outros 75 ou mais pirâmides. E elas começaram a deteriorar em qualidade. Então, esse é um exemplo de antigo ser melhor. Enquanto temos este gráfico aí, a pirâmide. Qual é a altura disso? Essa pirâmide, a grande pirâmide, tem cerca de 43 andares de altura. Construída quando? Construída. A grande pirâmide foi construída por volta de 2500, ou um pouco, mais de 2500 antes de Cristo. Ok. Se olharmos novamente para o conceito de que mais antigo é melhor, se olharmos para o texto, este é o texto da Bíblia mais antiga do mundo, escrita nas paredes da tumba de Unas. E se você ler o que surge desta e de outras tumbas, um livro chamado O Livro do Morto, o seu nome formal é Peri Imru, ou o livro de Emergir das Trevas para a Luz. Então você verá que, por exemplo, não há pornografia lá. Você vê, na verdade você não vê nem imagens ali, você vê texto puro. E se você voltar, o texto era puro, não apenas em forma escrita, mas em forma simbólica. Era texto de melhor aparência, parecia melhor enquanto era esculpido nas paredes e colorido, e algumas dessas cores ainda estão lá. Tudo bem. E além de parecerem melhores, as ideias eram menos contaminadas por superstição e coisas do tipo. Está bem. Vemos, por exemplo, que o antigo é melhor aqui novamente em termos do templo em Saqqara. Este é o templo funerário em Saqqara do rei Djoser, que foi feito aproximadamente no ano 2700 a.C. E vemos aqui também os antecedentes da arquitetura grega. Se você vir as colunas aqui, essas colunas datam agora de 2700 a.C., comparado ao Partenon na Acrópole, que não apareceria até cerca de 500 anos antes de Cristo. Então aqui temos algo mais de 2000 anos mais antigo do que aquele edifício que chamamos de Partenon na Grécia e já está presente Portanto, quando na vemos arquitetura da colunas, antiga estamos Tebas. vendo
Você está preso África, em um colunas objeto. africanas. Elas são cópias da arquitetura africana. Tá bom. A quarta chave mestra é que você sempre tem que se lembrar, ao olhar qualquer informação de Kemet, que a sua A Oriente... localização ficava ao sul. Você vai usar o mapa para isso? Podemos mostrar Certo. no mapa. Vamos deixar nosso pessoal se Que posicionar. Vá em frente. Que este rio começa aqui e segue desta forma, o que significa que flui de sul para norte. Então está descendo quando vamos desta maneira. Isso significa que está subindo para ir nesta direção. Os antigos queméticos sempre olham para trás desta forma, rio acima como a fonte de seu lar, sua inspiração e assim por diante. Por exemplo, para eles, a palavra sul e face eram a mesma. A palavra esquerda e leste são o mesmo. A palavra direita e oeste são o mesmo. Então, a orientação geral deles era para o sul com as costas para o Polo Norte. E isso era o que eles usavam como seu principal ponto de orientação. Devemos manter isso em mente. Certo. Esse seria um exemplo do Rio Nilo, por exemplo, que é muito interessante em Kemet. Uma das belezas desse rio é que ele tem ventos que sopram do norte para o sul, de modo que, se você quiser ir para o norte, é só flutuar. Se você quiser ir para o sul, você conta com a ajuda do vento. E então, isso era útil porque, se você flutuasse em uma direção, queria poder voltar. Ok. O quinto princípio, ou chave mestra, quinto conceito organizador, é que a origem do povo e da cultura, como a orientação, também é para o sul-norte. Então, olhamos para mostrar isso como uma unidade cultural entre o povo quemético e o povo sudanês, por exemplo. Agora, esse grande egiptólogo E. Wallace Budge dizia que sentia, que compreendia melhor a escrita cometida e pelo menos a religião cometida era melhor entendida por ele quando estudava a religião do povo sudanês. Quanto mais ao sul ele ia e observava a religião que estava sendo praticada na época, quanto melhor ele entendia a antiga religião quemética. Então, em outras palavras, você não ia para a Arábia Saudita ou para a Europa estudar aquelas religiões para tentar entender a religião quemética, porque elas não eram como a religião quemética. A unidade cultural estava entre Kemet e o povo do sul. O sexto princípio organizador é que, geralmente, líderes significativos são do sul. E vou voltar ao gráfico de tempo sobre isso novamente. Aqueles que fundaram, apenas observe isto como exemplo. Aqueles que fundaram a dinastia, o rei que fundou a dinastia, foi um rei do sul, Mina. Os reis da Isura significa que ele veio de lá do sul. Está Isso falando quer sobre... dizer que ele viria da área que hoje chamamos de algo perto de Luxor ou, em alguns casos, tão ao sul quanto Aswan, às vezes até fora do país. Mas o que estou dizendo é que cada uma da dinastia fundadora, mais as dinastias das 4 eras douradas, que são o antigo reino ou a era das pirâmides, o reino médio ou a era literária, o novo reino ou a era dos templos e imperial, o reino tardio ou a era do renascimento. Cada uma dessas 4 eras douradas foi iniciada no sul. Em outras palavras, seus reis, suas famílias, a família real daquela época veio do sul. Isso é um fato muito importante. Quem foram claramente? Negro. Porque eles eram negros naquela época e ainda são negros. Mesmo em 1990, a população de Luxor é uma população negra e definitivamente, quando você chega a Aswan, é uma população negra, certo? A idade imperial foi centrada em Wazet, a idade da restauração foi centrada em Wazet e Meroé, que é ainda mais ao sul do que Wazet, está até fora do país. Meroé fica quase no Sudão ou Khartoum. Eu gosto desse nome. Wazet. Eu me pergunto o que isso significa o cetro. Eu gosto do Tem laser. algo sobre isso. Eu não sei o que. Significa o septo. Agora você tem que me dizer o que isso significa. O nosso conjunto de relógios, claro, hoje se chama Luxor.
E antes disso, chame né, de os profundo, gregos, né, mas os africanos a chamavam de wazet, e wazet significava o cetro ou o símbolo de autoridade, governo e poder. A era literária começou em wazet. Ou sacerdócio. Na wazet aquilo era a base dos pregadores. Você sabe, eles tinham... E por quê? E por que isso é significativo? muito importante por causa disso. Você tinha tipo peculiar de coisa, onde o que Platão estava buscando em sua república, a ideia de rei filósofo, era uma realidade que os sacerdotes comprometer. eram os que disciplinavam. realeza. Em outras palavras, o faraó Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não tinha carta branca. Que ele tinha que obter, de fato, a aprovação do sumo sacerdote da época. E assim, este sumo sacerdócio tinha como sua base central o Azete. E a partir daí, lojas subsidiárias seriam encontradas por todo o país, especialmente a partir da 12ª, da 11ª dinastia em diante. Tudo bem. Antes desse período, claro, eles tinham vários centros principais. Ok, este é um dos nossos primeiros faraós, e claro, este é o faraó da pirâmide, Djoser, que construiu a pirâmide de degraus e cujo complexo funerário vimos antes com aquelas chamadas colunas gregas. Podemos ver claramente aqui, este é um homem africano. certo. Se pulamos de Djoser para este faraó, nós pulamos do Antigo Império ao Médio Império. E este é o faraó que fundou o Médio Império. A segunda era de ouro. E foi de Wazet que esta família viveu e governou. E essa foi a 11ª dinastia, Mentuhotep II. Ele é um faraó muito importante, mas vários outros faraós importantes também viveram nesta mesma cidade de Uaset. E eles também foram críticos, não apenas para Kemet, mas também para outras partes do mundo, como esta. Este é o faraó Senwosret Bireru, que é conhecido na história, segundo Martin Bernal, que escreveu o livro Black Athena. Este é o faraó que é a figura lendária grega. Ele é uma figura Kemet, mas os gregos referiam-se a ele como Cecrops. Opis, né? Seu nome em quemético é Khepera-Re-Senwosret I, e Bernal atribui a ele a fundação da cidade-estado grega de Atenas. Assim, existe essa relação externa entre Kemet e o restante do mundo, tão longe quanto 2000 anos antes de Cristo, isto é no Médio Império, certo? Aqui temos, nesse mesmo reino, um faraó que também é conhecido pelos gregos, de acordo com o trabalho de Martin Bernal e outros. O nome dele é Amenemhet III. E Amenemhet III é aquele personagem lendário que lutou com Agamenon na Guerra de Troia. Na Guerra de Troia grega, tivemos tropas etíopes e os gregos chamam as pessoas Kemet e outros africanos de pessoas negras. Pessoas, e a palavra para isso em grego era etíope. Então, esta é a figura, aqui está ele, novamente, Amenemhat III, e Amenemhat III é o lendário Memnon dos gregos, certo? Nefertari é a rainha-mãe da terceira era dourada. Ela era casada com o faraó Agmes, ou às vezes ela é referida a Mose Nefertari. Você pode ver que ela é claramente negra, mas também faz parte daquela família Weiset, essa família lá do sul, mostrando novamente a origem sulista da liderança. E aqui você tem essa dinastia-chave, a 18ª, que às vezes é chamada de Grande Era de Ouro, a maior de todas as 4 eras de ouro. A era da expansão imperial, a era da expansão arquitetônica e assim por diante. Portanto, ela seria uma das figuras principais ilustrando este ponto sobre a natureza do sul ascendente da liderança. Certo? Aqui temos o faraó Amenhotep III com sua esposa, Rainha Tia. Estes são a mãe e o pai do faraó Akhenaton, que era casado com Nefertiti. A maioria das pessoas que conhece Kemet conhece Nefertiti, mas elas deveriam realmente conhecer os sogros de Nefertiti, porque eles eram pessoas realmente importantes,
especialmente a esposa. A esposa é Ahum, a rainha tia. E a rainha tia é a mulher que literalmente governou Kemet junto com seu marido, corregente com seu marido. Existem cartas de reis asiáticos em cuneiforme, onde quando enfrentavam alguma dificuldade, era ela que pediam ajuda. Eles não escreviam para o marido dela, mas para ela. De modo que você poderia dizer que ela era uma corregente com o marido e, portanto, tornou-se muito importante. Que é a mãe... Essa é a mãe do faraó Akhenaton, e algumas pessoas também dizem que é a mãe do rei Tut e a sogra de Nefertiti, ok? Novamente, essas são famílias Wazat, estas são famílias do sul. Aqui está outra do sul, sacerdotisa Anutawi, que é sacerdotisa do antigo Kemet, mas novamente ela é do sul. Então, se você notar que o centro do poder neste momento está no meio do país, ou na parte do país menos infiltrada por influências externas, menos miscigenada racialmente, menos miscigenada culturalmente, e isso seriam exemplos do que temos falado. As pessoas estão tão acostumadas a ver egípcios brancos. Certo. É preciso perguntar, de onde vêm essas pessoas? Certo. Bem, veja, essas pessoas estiveram lá o tempo todo. Elas apenas não estão nos livros. Os livros que mostram imagens de egípcios brancos, normalmente mostram imagens dos egípcios, não dos camitas. Isso significa que estão mostrando imagens de pessoas que estavam governando ou que estavam no Egito durante os tempos gregos e romanos e depois disso. E, portanto, é sempre importante datar a imagem e saber se você está falando sobre realeza ou não, certo? Praticamente todas as criatividades são indígenas e as invasões são destrutivas. Os greco-romanos eram imitativos. Então, se voltarmos ao gráfico aqui, vamos dar uma olhada. Idade de Ouro número 1, Idade de Ouro número 2, invasão. Esta é a primeira invasão. Esta foi uma invasão destrutiva da Ásia. E eles não recebem crédito pela construção de templos, pela construção de pirâmides, pela construção de religião. Eles foram muito destrutivos. E então há um retorno na dinastia 18 e 19, que é a terceira era de ouro. E os greco-romanos, na verdade, não chegam a Kemet e começam a impor seu nome, Grécia, e sua cultura e seu controle político até aqui. Você vê os gregos entrarem em 332 antes de Cristo, que é depois de todas as 4 eras de ouro, mas eles não destruíram. Eles são a exceção à invasão ser destrutiva. O que eles fizeram foi imitar. Agora, os romanos que chegaram após os gregos, começando cerca de 30 anos antes de Cristo, são os que começaram a destruir novamente. E, particularmente, eles destruíram as instituições educacionais e religiosas na medida em que conseguiram fazer isso ao longo de 200 a 300 anos. Agora, naquele 332 antes de Cristo, é basicamente quando isso você mesmo. vê as pessoas brancas? O número de brancos. Bem, você também vê isso aqui com os persas em 525 antes de Cristo. Mas então você está falando sobre um grande número de colonos aqui com os gregos, Alexandre o Grande, e então os Césares aqui com os romanos, e você tinha um grande número de pessoas infiltrando em Alexandria e ao redor do Cairo. Geralmente não iam muito para o sul, mas, no entanto, um pouco foram. E não é até você chegar à população árabe que você começa a ter aquela grande infusão de estrangeirismo ao sul, certo? Isso é parte da literatura durante o período na verdade, isso remonta ao início dos tempos queméticos. Mas que isso estava em vigor. Isso estaria no lugar, e é parte da cultura por toda parte, né? E é um exemplo de pessoas destruídas. Você sabe, os invasores, foram destrutivos em vez de criativos. Eles não criaram essa religião, já estava em vigor. O livro dos mortos egípcio lida com o livro dos mortos egípcio é realmente muito parecido com os primeiros 5 livros de Moisés, ou o Pentateuco no Antigo Testamento. Trata da criação, trata de algumas pessoas dizem que são feitiços, você sabe, mas você tem que realmente se aprofundar no estudo da religião quemética, para entender que essas coisas são parte de um estudo simbólico muito profundo, que você não fala apenas sobre isso, você tem que passar por um processo de treinamento para entendê-los. Sim. Este é um exemplo da concepção
imaculada de com o deus Horus, o deus Osíris deitado de costas, e você verá a deusa Ísis que está pairando acima dele com seu pênis ereto, e essa é a verdadeira concepção imaculada na pedra. Isso é no templo de Abidos, e é uma história, claro, que vamos encontrar no cristianismo, e que já foi criada pelos africanos muito antes de aparecer nas relações de qualquer outra pessoa. Aqui está um exemplo da imitação, e todos estes são exemplos de imitação. O livro do morto foi imitado na literatura religiosa de outros povos. A história da criação foi imitada. Aqui está a imitação, um deus dando vida a um faraó grego. Este faraó grego isto é fora do templo de Horus, em Edifu, que é um templo reconstruído sob a autoridade dos gregos, com seu dinheiro. Quando tomaram o poder, eles seguiram os desejos dos sacerdotes e eles começaram a reconstruir. Isso é imitação, isso é depois de Alexandre o Grande. E este é Alexandre o Grande, aqui pelo menos uma das estátuas de Alexandre o Grande. E você pode ver quão diferente isso é quem entra no Egito. Ele entra no Egito e é, de fato, bem recebido pelo povo quemético da época como o libertador dos persas. Eles ficaram felizes em vê-lo chegar e, de modo geral, pode-se dizer que a Grécia respeitosos com o pessoal do comitê, mas eram basicamente imitadores do pessoal do comitê. Então, quando os gregos que eu já tinha um controle. Sim, eles já tinham perdido o controle para os persas e nunca mais recuperaram o controle depois disso. A chave mestra número 8? A chave mestra número 8 é que, se você quer entender o pensamento de Kemet, deve pensar em termos de pensamento simbólico e pensamento metafórico. Se levar as coisas literalmente, estará enganado. Então, se você pensa que só porque vê um Deus com o corpo de um homem e a cabeça de um animal, que isso é adoração de animais, você estará perdendo todo o ponto, porque há muito mais do que isso. E aqui temos exemplos do uso de coisas como, veja Kepler ali, por exemplo, o escaravelho. Você sabe que vem de um estudo de biologia? Então eles notaram que este besouro, o escaravelho, um besouro em particular, enterrava seus ovos e depois enterrava-os na areia, e depois, quando o sol aparecia, o calor, e então, de repente, esses ovos se quebravam, e assim eles associaram. Isso com o nascimento. E criatividade e criar. E assim o Kepler, então, se torna o Deus que está voltando. Então, você mostra o besouro, mas não quer dizer besouro, então você não está adorando um besouro, você está usando da ideia de criação. Este é outro exemplo. Aqui está um homem com cabeça de cachorro. Você não está adorando o animal, o cachorro, mas aquele cão, o chacal, de acordo com Schwaller de Lubitsch e outros que estudaram isso, é o símbolo é usado como um símbolo associado à preparação dos mortos, neste caso, embalsamamento. Seu nome é Ampu, ou algumas pessoas, os gregos o chamavam de Anubis. Aquele cão é o símbolo, é usado como símbolo porque ele pode desenterrar carne morta e comê-la antes que ele apodreça e não tenha valor, de modo que ele faz distinções sutis. Ele pode discriminar entre o que dá vida e o que tira vida. E assim eles dizem, por que não usá-lo como um símbolo de julgamento, de fazer julgamentos delicados? Então você o vê aqui, mas você também o verá manejando as balanças da justiça, onde o coração do falecido é pesado contra a pena da verdade. Então, isso é um pensamento simbólico, a não ser tomado literalmente. Mas a maioria das pessoas que tenta estudar a religião quemética tende a tentar tomar isso literalmente. E eles cometerão um erro todas as vezes. Os cristãos não são, às vezes, chamados de ovelhas e as pessoas de pastores. É uma ovelha e o pastor, certo? No cristianismo. E você não espera que as pessoas realmente chamem outras pessoas de animais, certo? Mas elas estão manifestando qualidades semelhantes às de ovelhas, sabe? E o pastor está agindo em relação às pessoas da mesma forma que o pastor age em relação às ovelhas. Certo? A última, não a última, mas a nona chave mestra. Ciência gerada
religião, filosofia e cultura geral. Em outras palavras, é realmente importante, ao olhar para o antigo Kemet, saber que a base da cultura era totalmente científica. Em outras palavras, observações dolorosas, observações incansáveis ao longo de literalmente milhares de anos, produzem insights sobre como a natureza funciona. E é o padrão da natureza que reflete uma vontade divina, segundo os quemetenses. E assim, quando eles expressavam a religião, o que eles estavam tentando fazer era capturar a essência do que eles tinham entendido através da revelação do estudo científico. E, portanto, é extremamente importante perceber que foi através do trabalho científico que as pessoas se tornaram espirituais. Temos isso quase ao contrário na cultura ocidental, a partir deste ponto de vista particular. Em outras palavras, recebemos, em muitos casos, a religião sem ter que fazer nada por isso. Não temos que estudar nada além do catecismo, por assim dizer. Mas, com exceção de pouquíssimas religiões, poucas parecem ter a ideia de que o estudo do mundo natural está, de fato, também associado ao estudo do mundo espiritual. E esse depende do outro, ou ambos dependem um do outro, se você colocar dessa forma. Então, esse é um ponto muito importante. Certo, chave mestra número 10. Número 10 é que, o pessoal do comitê, eu menciono isso porque muitas vezes, você ouve interpretações de, comitê, religião, como sendo uma religião politeísta, e o sem entrar, teísta significa a crença em muitos deuses, em oposição à crença em um grande Deus. E novamente você pode acreditar no que quiser, mas apenas para ser historicamente preciso, os quemitas sempre foram monoteístas, nunca politeístas. E porque as pessoas não entendem a chave mestra número 9, pensamento simbólico, eles interpretam mal este princípio e veem todos esses diferentes deuses, em vez de verem diferentes aspectos de um deus, eles veem deuses diferentes. E para os antigos camitas, eles eram pessoas que tendiam a pensar de forma holística, e sempre havia um grande Deus oculto que tinha muitos poderes ou manifestações. Não havia diferença entre, por exemplo, ao pensar em termos holísticos, entre ciência e religião, eram todos iguais, não se podia separar a ciência da religião, entre o sagrado e o secular, toda a vida era sagrada. Então não há um secular, sabe? Só vamos nos comportar no domingo e deixar o resto da semana se cuidar, nenhum sistema de casta, sem separação igreja-estado, sem separação entre ciência escolar e religião. Sabe, a ideia da separação entre igreja e Estado teria sido impensável para o quemita. Então, eles pensavam de forma holística, e no centro desse holismo havia uma base espiritual, porque todo o propósito da sociedade era buscar o divino. Tudo bem, ótimo. Certo. Outra chave mestra ou princípio é estar ciente da ordem cronológica, especialmente as eras douradas, e compará-las com o período. Deixe-me ir a este gráfico aqui, porque já falamos sobre isso antes. Certo, estamos nisso. Se olharmos para esta é a ordem cronológica, 3.000, 2.000, 1.000 nascimento de Cristo, 1.000 depois de Cristo e 2.000 depois de Cristo. Bem, se olharmos para as idades douradas de Kemet, primeira idade dourada, e compararmos com o período, você sabe, olhamos para as imagens dos faraós que estavam aqui e comparamos com a ausência de dados aqui. Por exemplo, há muito poucos dados sobre este período intermediário. Embora não tenha sido uma invasão estrangeira, foi uma convulsão interna. Este é um período de desordem, então você tem muito pouco para apontar. Você não tem grandes pirâmides desse tempo, do sétimo por exemplo, ao décimo. grandes templos, da 7ª até a 10ª dinastia. Mas quando você chega à 11ª e 12ª dinastia, de repente você tem essa explosão de literatura e cultura novamente. Então você tem essa invasão, e é aí que você não tem nenhum. Tente ir a um museu e conseguir algo da 13ª, 14ª ou 15ª dinastia, você não consegue encontrar. Então pergunte a si mesmo, nas dinastias onde você tem os dados, quem eram os faraós e as rainhas. Isso é o que eu tenho mostrado a você. De repente, a 18ª e 19ª dinastia são as grandes dinastias. Ramsés II, Nefertiti, Tutmés, todos esses. Veja quem está governando, e então este é o período. Sabe, este é o segundo período intermediário de uma invasão. Este é outro período, sendo o intervalo entre as eras douradas
Veja, e você também poderia chamar isso de um período, uma espécie de período tardio, que é após a 25ª dinastia, que era na nativa dinastia, liderada por negros africanos nativos, e este é um período. Então você sabe que, se procurar as pessoas aqui, verá Alexandre, verá persas e verá fulano, mas os períodos de alta tecnologia e altamente desenvolvidos são sempre os períodos nativos. E, portanto, é muito importante manter a ordem cronológica. Caso contrário, você terá pessoas que irão confundir o que estava acontecendo na Grécia com o que estava acontecendo durante a era das pirâmides. E você tem pessoas dizendo que os africanos receberam ajuda para construir a pirâmide e não havia ninguém. Não, nenhum grande grupo de pessoas, mesmo na África, na época das pirâmides, além dos africanos. É por isso que você tem que ter a ordem cronológica, certo? Em linha Este reta. é o certo. E o resto dessa nota, que o período greco-romano vem no final de Kemet. O Comitê de Cultura ainda está em operação. Em outras palavras, na época dos gregos, o povo comprometido ainda operava a sua cultura. Os gregos não mudaram isso. Embora a cultura grega tenha mudado, você sabe, a cultura grega mudou porque eles vieram para a África e copiaram o povo africano. Também observe que esse período, sendo o mais recente, é a fonte. Então, o material no museus, isso vai confundir você. Se você for aos museus, verá muitos bustos de gregos vestidos como africanos. Povo romano vestido como africanos. Estão mumificando seus corpos, estão enterrando seus corpos nesses caixões que são copiados no estilo dos gregos. Eles têm suas imagens inscritas na parede. E então, e há tanto desse material de 300 anos antes de Cristo, e tão pouco do material que sobreviveu de 2.700 anos antes de Cristo, que a menos que você seja cuidadoso, você pensaria que o período grego era o período típico. Não é o período típico, é o período excepcional. Certo. Vamos continuar. Certo. Então, isso resume como o gráfico dinástico, e podemos ver onde os gregos e romanos se encaixam nisso, e você pode ver que eles claramente se encaixam em direção a literalmente, depois que todos os períodos de desenvolvimento terminam. Não há, literalmente, nenhum desenvolvimento cultural comprometido depois da 25ª dinastia. Depois disso, é tudo imitação ou destruição. Certo. Chave mestra número 12. A chave número 12 é que, para ter uma imagem real de quem eram as pessoas, você precisa obter o máximo de imagens de um rei, rainha. Tantas quanto possível, mais de uma imagem. Como com Nefertiti, nós só geralmente vemos uma imagem. Se você vê duas imagens dela, verá que uma imagem tem que ser de uma árabe. Certo? Então, sempre obtenha o máximo de imagens possível para que você possa colocá-las lado a lado, e isso lhe dará uma resposta à questão de se essas pessoas eram negras ou brancas, certo? Então, se você olhar aqui, esta seria uma imagem de Amenemhat, Amenhotep III, segundo, o avô do rei Tutankhamon. O próximo slide mostrará Amenhotep III, o pai de Akhenaton e do rei Tut. E então, se você mostrar isso como uma sequência familiar, começa a ter uma noção de qual é a composição racial. Este seria Amenhotep III e sua esposa Tiye, que mostramos antes. O próximo seria o filho deles, Akhenaton. Então, você pode ver que, se o juntarmos agora, o filho se parece com os pais. Se você ver esta imagem de Akhenaton sozinho, muitas pessoas não conseguem explicá-lo, exceto como um desvio da norma, como já disseram. Então, se olharmos para o próximo slide, veremos Porque eles estão olhando fotos da família de fora? Certo, sim. Que eles estão olhando para imagens fora da família. Então, dizem que ele parecia Número 3 da chave anormal mestra. para uma pessoa branca, e isso é verdade. Mas ele não era uma pessoa branca. Sim, certo. A última chave mestra é que a egiptologia, note que me refiro a mim mesmo como a um quemetologista, sou um estudante do antigo Kemet. A egiptologia adota o nome que os gregos usavam, Egito, para o nome da disciplina acadêmica. Isso deve significar que eles estão estudando o período após os nativos, a parte dos nativos. Eles realmente não acham que estão, mas você sabe, eu sou muito insistente com essa terminologia. Egiptologia, que vem em grande parte após Napoleão, é principalmente o produto de estudiosos europeus que surgiram durante o período de escravidão e colonização. Esse ponto não pode ser exagerado, o significado disso. Por exemplo, se os africanos
são impedidos de realizar a pesquisa, de escavar, avaliar, publicar, disseminar informações, e se as pessoas que têm segundas intenções, planos para o continente africano, são aqueles que estão escrevendo a história do continente africano, fazendo a pesquisa no continente africano. Você tem preconceito? Quase que evidente. Mas nem precisamos olhar para o preconceito evidente. Podemos olhar para o excelente trabalho de Martin Bernal em Black Athena, e podemos olhar em particular para o capítulo que ele faz sobre o racismo e a ciência da egiptologia, para mostrar que o trabalho de egiptologia foi influenciado pelo fato de que essas nações que estavam fazendo a egiptologia estavam roubando corpos e roubando terras dos povos africanos. Então, nunca podemos esquecer que a disciplina acadêmica é colorida por seu tempo. Tá bom. Agora, há 11 maneiras. Eu tenho dito eu tenho enfatizado, e essa é parte do propósito de todo este programa, reivindicar para a África e para o povo africano a civilização comprometida. E há 11 maneiras que um dos nossos grandes estudiosos mostrou que você pode responder a pergunta que as pessoas têm. Você sabe, como nós sabemos, sabe que essas eram realmente pessoas nativas africanas negras. Então, eu chamo isso de 11 categorias de evidência convergentes, mostrando que o antigo Kemet era nativo africano negro. Isso é muito importante, porque você não pode apenas dizer que eles eram negros. Você tem que saber qual é a evidência disso. E esse é o nosso propósito agora. E isso se encaixa nessas 11 categorias. Agora, vou passar por elas brevemente. Evidências da antropologia física. Este é o primeiro ponto de Cheikh Anta Diop, que se você medir os crânios dos cemitérios antes da nação de Kemet, e essa população não mudou depois que Kemet começou, que os crânios, em termos de comprimento, largura, rosto, comprimento nasal, índice cefálico e assim por diante, o que você encontra é que essas eram pessoas negras. Em outras palavras, isso algumas pessoas argumentariam que eles eram um grupo misto. Mas então você teria que, se você usar esse critério, sabe, esses critérios, então você teria que dizer que a maioria, americanos, afro-americanos, não são pessoas negras. Você sabe, mas em outras palavras, por quê? Porque haverá uma variedade de formas de crânios dispostas, talvez, se você pudesse ver a cor da pele, o que não pode. Haveria uma variação na mudança de cor de pele e ângulo facial e coisas assim. Então, não haveria o que chamam de verdadeiro negro. Você sabe, seja lá o que isso deve ser. Mas Cheikh Anta Diop analisou bem essas evidências e está relatado em seu artigo A Origem dos Antigos Egípcios, e esse é um artigo muito importante para as pessoas conhecerem. Está no livro Grandes Pensadores Africanos e na revista de Civilização Africana. O segundo ponto é que, se você olhar para as imagens queméticas, e é isso que tenho mostrado, a pintura de Nefertari, a escultura de Amenhotep, a escultura de Amenemhat e a escultura de Djoser, pré-dinástico e início dinástico. Quando você olha para os nativos, se eles são claros de acordo com Cheikh Anta Diop, e acho que mostrei isso ao escolher as eras douradas e permanecer nela. A terceira maneira que sabemos é que você pode realmente encontrar múmias e testar as múmias para verificar a quantidade de melanina na pele da múmia. E Cheikh Anta Diop criou o teste de melanina, fez esse teste e descobriu que as múmias que ele pôde testar eram de fato pessoas negras. E aqui está um exemplo de Tutmés I. Aqui está o exemplo de sim, aqui está o exemplo. Este é o mais Tutmés IV. Você sabe, ele é mais escuro do que Tutmés I. Essas múmias têm pele negra. E algumas pessoas argumentaram que elas são de pele negra apenas por causa do modo como foram embalsamadas. Mas é por isso que o professor Cheikh Anta Diop conseguiu criar um teste de dosagem de melanina, porque as moléculas de melanina permanecem firmes por um longo período de tempo, e ele fez isso e mostrou que as múmias eram de fato negras, as que ele testou, e se ele tivesse conseguido testar as outras, temos certeza de que o mesmo seria verdade, certo? Então há essa evidência óssea. Há uma regra de um dos antigos egiptólogos e paleontólogos que dizia que o tipo quemético típico tinha braços curtos e era negrito. Se você olhar para todos os restos esqueléticos
Então, o quinto, vá para o próximo. Acho que podemos ir para o próximo. Este seria um slide do túmulo de Ramsés III, mostrando as duas figuras negras ali. Uma é quemética e a outra é núbia. Dizendo que não há diferença entre o camita e o nubiano, mas os outros dois são asiáticos e meio europeus. E há uma diferença visível nesse túmulo entre os asiáticos e os europeus, mas não entre os egípcios e os nubianos. Ok, aqui a quinta maneira que sabemos é que você ainda pode verificar o tipo sanguíneo na pele das múmias. E assim, o que você procura, se eram negros, você procura o tipo sanguíneo B. Se eram brancos, você estaria procurando tipo A. por sangue. O trabalho, na medida em que foi feito, de acordo com Cheikh Anta Diop, mostra que os egípcios, mesmo hoje, são principalmente B e U, que não há nenhum ponto onde alguma vez tivemos uma população predominante ou até mesmo significativa do tipo A em Kemet, no que diz respeito a qualquer evidência. Então, após o grupo sanguíneo, a próxima categoria de prova tem a ver com o testemunho de autores clássicos, gregos e romanos. Aqui está apenas uma lista de algumas das pessoas que viram os camitas com seus próprios olhos. Heródoto os viu no século V a.C. Aristóteles os viu no século IV a.C. Luciano os viu no segundo século a.C. Estrabão no primeiro e Diodoro no primeiro século depois de Cristo. Todos eles se referiram aos antigos camitas como pessoas negras. Então... Não seria até segundo Bernal, novamente, em seu estudo sobre por que alguns estudiosos parecem estar dizendo algo diferente. Ele disse que eles mudaram a história na Universidade de Göttingen a partir de 1750, quando Göttingen foi fundada. E havia um grupo de professores lá que aparentemente queria racionalizar o nacionalismo alemão, então começaram a negar o que os antigos gregos e romanos tinham dito, que foram testemunhas oculares a propósito, e esses professores não eram, certamente. Então, o povo Kemet chama a si mesmo de pessoas negras, e Cheikh Anta Diop novamente passou pela prova disso através da análise de certos hieróglifos, Medu Neter, designações. Em particular, o nome Kemet, K-M-T, não apenas KM. KM é preto, mas quando você adiciona o T como um determinativo, quando você adiciona a chave a isso, o Kemetiu, e quando você adiciona o determinativo, o homenzinho e mulherzinha com os três traços embaixo deles, isso é o plural. Então, isso é homem e mulher no plural, isso significa pessoas, e Kemetio significa o povo negro, não a terra negra. E esse argumento foi feito em Cairo, a propósito, no simpósio patrocinado pela Unesco, onde todos foram convidados para falar sobre a cor dos antigos egípcios ou a raça dos antigos egípcios. As epítetos divinos são nomes dados aos deuses bons e deuses negros, como veja que são a deuses ópera mostrou sempre que mostrados como negros. Deuses. Os deuses malignos são sempre mostrados como deuses vermelhos, de cores diferentes. Assim, as pessoas geralmente tendem a associar a cor de sua divindade consigo mesmas. Então, isso seria outra peça de evidência. Qualquer uma dessas, por si só, não é suficiente. Todos eles coletivamente, então temos algo que é muito importante, o epitáfios divinos. Então, deuses benéficos são mostrados como negros. O hipopótamo, 7 é vermelho, e assim por diante, certo? A próxima peça de evidência seria da Bíblia. A evidência bíblica diz que Kemet, o povo quemético, eram pessoas negras, porque, de acordo com a interpretação, Ham é o pai da raça negra e Cam é o pai da raça mista e Jafé é o pai da raça branca. E os filhos de Cam, então, seriam os filhos negros, e isso seria o Cuxi, que é o Etiópia, Puti, que é a Somalilândia, Mizraim, que é Kemet, e Canaã, que é a atual Palestina. Então, todas essas eram terras negras, de acordo com sua leitura da Bíblia. Então, isso seria outra evidência. Então, número 10, então, é que a cultura que eu mostrei a você durou 3.000 anos. 1.000 anos é muito próximo da cultura do resto da África. Não da Europa, nem da Ásia, mas do resto da África. Por exemplo, a circuncisão estava presente
ao longo do Vale do Nilo, mesmo antes de 4.000 anos antes de Cristo. Então, número 11, há uma unidade linguística. Há outro aspecto da cultura ali. A língua do antigo Kemet está intimamente ligada à língua do restante da África, especialmente as línguas na África Ocidental. E Sheikh Anta Diop conseguiu mostrar esse parentesco entre esta e a sua própria língua. Mais recentemente, a classificação de linguagens de Greenberg fala-se agora não mais de uma língua camítica, mas de uma língua afro-asiática. E a única língua não africana na família afro-asiática é a língua árabe. Mas todas as outras línguas, chádicas, por exemplo, queméticas e cuxíticas, isso é etíope, egípcio, chadiano, líbio, e essas línguas se encaixam todas como uma família de línguas e elas estão basicamente todas ancoradas no continente africano. Portanto, dizer afro-asiático é realmente meio enganoso, porque não há muito da Ásia em nenhum desses agrupamentos. Assim, a unidade da linguagem também mostra a unidade da cultura e sugere a unidade das pessoas. Certo, Barbosa, agora você já falou bastante sobre este gráfico, você se referiu a ele várias vezes. Certo. Mas eu quero que você analise este gráfico. Tudo bem. E dê ao gráfico seu próprio lugar Certo. especial. Você quer que o gráfico tenha um espaço especial no fluxograma? Isso mesmo. Isso é porque seu pessoal trabalhou tanto para criá-lo. Certo, certo. Este é, então, um resumo da linha do tempo do comitê, relacionados a outros importantes eventos africanos. Mais uma vez, a cultura compromete-se durante mais de 3.000 anos. O Kemet político é um período de tempo menor. Em outras palavras, a nação se organiza aqui e passa por alguns problemas. Mas, basicamente, os nativos controlam durante estas 4 eras douradas. Período de colapso, uma invasão estrangeira. Abraão dado uma data de acordo com estudiosos bíblicos. É em torno de 1750, só para as pessoas que conhecem a Bíblia saberem onde isso se encaixa. E é sugerido que ele pode ter vindo com este grupo invasor. E Moisés é por volta de 1.300 anos antes de Cristo, mais ou menos por aí. Ninguém tem certeza. E um desses faraós aqui é suposto ser o faraó do Êxodo. Então, isso dará alguma noção de cronologia em relação aos eventos bíblicos. Mas quando Abraão apareceu, o que esses africanos já tinham alcançado? Bem, você já tinha 2 eras douradas finalizadas. A era das pirâmides estava terminada e a era literária já havia terminado naquela época. A Bíblia estava estabelecida. As pirâmides estavam no lugar. A astronomia estava em vigor. A linguagem estava estabelecida. A escrita estava em vigor, e os etc. africanos lá, eles já estão bem encaminhados. Na ressurreição. Já acreditavam em um Deus e já acreditavam em ressurreição. Certo? Sim. Ok, os persas então entram aqui e este é o golpe de morte. A governança do antigo Kemet, não a sua cultura. Veja, a cultura ainda persiste. É esta linha aqui. Aqui estão os persas e a cultura. Eles não mudaram o seu modo de vida. Os gregos chegaram, eles não mudaram o seu modo de vida. Os romanos chegaram e tentaram mudá-lo, mas não mudaram substancialmente, mesmo que tenham destruído templos, escolas e igrejas. A maneira de viver realmente não mudou até a conversão deles ao Islã aqui embaixo. Então, agora vamos dar uma olhada nisso. A escravidão europeia realmente não começa até 1500 depois de Cristo. E aqui está toda essa história antiga africana que é deixada de fora, na maior parte, da educação das nossas crianças e adultos também. A escravidão árabe precisa ser mencionada também. Por quê? Na África Oriental houve uma escravidão árabe muito cruel e brutal. E então o colonialismo europeu começa em 1884. E ainda está acontecendo em relação à África do Sul. Então, vemos esses eventos em relação ao antigo Kemet. Mais uma coisa que tem a ver com a Universidade de Sankore e que era em territórios diferentes, no mesmo território, chamado por um nome diferente, Gana, Songhai e Mali. Mas a cidade de Timbuktu torna-se muito importante como uma de várias cidades universitárias importantes na África Ocidental. E eu só queria ter certeza de que sabíamos mais ou menos onde ficava Sankore. Começa por volta do ano 1200 e vai até depois de 1600. Esse é o fim de Sankore. E isso é importante porque era uma grande universidade no mundo antigo. E muitos de seus membros do corpo docente foram levados para o Marrocos.
E eles tinham essa universidade, aliás, numa época em que muitas nações europeias não tinham muito em termos de universidade. Já sabiam naquela época que uma mente é algo terrível para se desperdiçar. Será que eles ganharam algum dinheiro? Agora, obviamente, a razão pela qual você pesquisa tudo isso não é apenas para que as pessoas africanas se sintam bem conosco mesmas. Qual é o objetivo final? Bem, o objetivo final é forçar uma interpretação fiel da experiência humana. Em outras palavras, precisamos saber qual é a verdade sobre a humanidade, para que possamos saber qual é a verdade sobre nós mesmos, para que possamos não apenas nos sentir bem sobre nós mesmos, mas para que possamos nos tornar pessoas completas. E você não pode fazer parte da família humana, a menos que seja uma parte criativa da família humana. E, portanto, você deve reivindicar a sua própria criatividade. Não reivindique mais do que você criou, mas você deve reivindicar a sua própria criatividade. Existe algum valor no processo de estudar história antiga da África? É um processo muito libertador. O processo de estudar a história africana antiga é um que te levará a muitas águas. Por exemplo, te levará às águas da difamação do povo africano. Você começará a ver o jeito calculado que algumas pessoas tentaram destruir a memória africana e a cultura africana. E é muito importante para nós entender que essas coisas não aconteceram por acaso. É importante para que possamos reconhecer quando a difamação ocorre, que está ocorrendo, e para que possamos entender as motivações daqueles que fazem isso e que saibamos quem são as pessoas que fazem essas coisas e como elas fazem isso. E essa é a única forma de nos defendermos contra esse tipo de coisa. Você acha que entendemos o quanto de esforço foi feito para manter essa informação sobre o Antigo Egito, a civilização do Vale do Nilo, fora das mãos e mentes do povo africano? Você acha que entendemos isso? Não, eu não acho que temos ideia dos mecanismos ou da intensidade do esforço, há quanto tempo isso está acontecendo. E o fato de que ainda está acontecendo. Em outras palavras, por exemplo, a maioria das fotos que mostrei nesta apresentação de slides até agora, sim, são imagens que a maioria das pessoas nunca viu antes, não porque não estavam lá, mas foi tomada a decisão de usar outras imagens. A decisão de usar Nefertiti em vez de Tie. É uma decisão que você tem que avaliar em termos do seu significado para a história egípcia ou a história quemética. Por exemplo, a rainha Tie foi mais importante que Nefertiti, mas Nefertiti permanece como o símbolo do típico camita. E isso tem a ver com os motivos ulteriores das pessoas que fazem a pesquisa. Agora, como a escrita da história por escritores europeus, historiadores, ajudou a promover o que alguns chamam de europeização da consciência humana? Bem, se toda a sua fonte de informação vem de um grupo de estudiosos que pertencem a uma cultura, estão presos na própria cultura. E a maioria deles nem tem a capacidade de se distanciar da cultura e de a observar de forma crítica, para começar. E alguns nem sequer têm a intenção de fazer isso. Portanto, não há nada que possam apresentar além de um foco que vem do seu próprio centro, que chamamos de eurocêntrico. E se eu, como uma pessoa que estuda, fazer isso de forma acrítica, ou se eu não participar da produção de conhecimento, levantando os tipos de questões e prioridades que eu preciso conhecer como uma pessoa africana, uma pessoa de descendência africana, a partir de uma perspectiva centrada na África. Então, não me resta nada além de uma base de informações centrada na Europa, que produzirá na minha cabeça uma forma, uma maneira europeia de ver o mundo, mesmo sendo uma pessoa de ascendência africana. Vamos decompor isso. Como a consciência europeia se manifesta em nossas vidas? Alguns exemplos. Isso se manifesta em auto-ódio, onde os africanos realmente aceitam a doutrina da supremacia branca e acreditam que os brancos são superiores aos negros, tanto que rejeitam seu próprio memória histórica. Eles rejeitam a identificação com seus irmãos e irmãs. Eles rejeitam
a identificação com a África. Eles rejeitam a identificação com a cultura africana, sabe? Isso é literalmente o suicídio cultural. E a razão é que, às vezes, é tão doloroso ser associado aos tipos de imagens que são projetadas sobre o povo africano, as imagens falsas. Quando escrevi esta pergunta, não fazia ideia de que sua resposta seria tão ótima. Você acha? Eu não sabia que era tão bom. Acho que percebemos o quanto somos controlados pelo pensamento europeu. Não. Você vê, o controle que experimentamos é tão sutil. Bem, parece natural se um professor tem um doutorado, está em uma universidade prestigiada e ensina os clássicos. E eu sou um estudante dessa universidade e eu faço esse curso no clássico. Ele deve saber do que está falando. Ele tem um PhD. Esta grande universidade está aqui há muito tempo. Então é natural passar por Homero e nunca fazer a pergunta: o que é um etíope? Por que os gregos o chamavam assim? Por que Homero passou tanto tempo estudando e falando sobre a África? Por que o relacionamento entre africanos e gregos era tão bom? Veja, se eu não for crítico, então esse tipo de pensamento nunca ocorrerá a mim. E esse é um tipo de processo muito sutil. Nós não estamos cientes desse processo de forma alguma, principalmente em virtude do tipo de processo de socialização pelo qual a maioria de nós passou. Você disse que isso é tudo sobre uma batalha pela mente. O que você quer dizer com Claro isso? que sim. A questão é se temos a independência para levantar nossas próprias questões e projetar nossas próprias prioridades, sabe? Você sabe, há uma música que muitos de nós lembramos. Pode ser que o papai tenha o blues, certo? A mamãe pode ter, mas Deus abençoe a criança que tem o seu próprio. Então, o cantor de blues entendia melhor do que muitos de nossos acadêmicos, que era essencial não ser dependente. O Garvey costumava dizer: qualquer povo que aceita as ideias de outro povo, automaticamente se tornará escravo desse povo. A que você atribui essa necessidade por parte dos europeus, talvez mais especificamente os acadêmicos europeus e outros dentro do coletivo europeu, de humilhado, menosprezado? Sobre a história africana? Bem, essa é uma das regras universais da opressão. Qualquer grupo de pessoas que quer controlar outro grupo deve destruir a consciência histórica. Dr. John Clarke é famoso por dizer: é impossível continuar a oprimir um povo historicamente consciente. E então, os opressores sabem disso. E uma das principais táticas militares deles é histórica. É um ataque histórico. O apagamento, a supressão da história é uma tática militar. É a principal maneira de desabilitar uma população. E isso é bem entendido. O que queremos dizer por africano? Consciência. E o que isso significa um sistema em termos de resumidamente? Bem, é claro que a consciência africana surgiria de um conhecimento íntimo, familiaridade com o estudo da experiência cultural do povo africano. E o que vem disso é um ponto de vista. É inevitável. Se eu passo tempo estudando a poesia do meu povo, a música do meu povo, a filosofia do meu povo, a religião do meu povo, a ciência e as contribuições do meu povo. Não significa que eu tenha que rejeitar a ciência e as contribuições de outras pessoas e assim por diante. Mas o que isso faz por mim é que me dá uma base firme na minha própria criatividade. E isso, inevitavelmente, produzirá em mim uma consciência africana. E isso é muito importante. Agora, a consciência africana é a etnicidade do povo africano. E há valores característicos, e acho que eles são resumidos de várias maneiras. E alguns dos trabalhos que foram feitos sobre o Nguzo Saba, você sabe, e os 7 princípios que às vezes vemos associados ao Kwanzaa. Somos um povo coletivo, por exemplo. Nós cuidamos uns dos outros. Quero dizer, essas são características culturais típicas que as pessoas identificaram nos africanos por longos períodos. Elas surgiram do nosso ambiente no berço sul do continente africano. Nós recebemos o estranho. Por exemplo, Cheikh Anta Diop, em seu livro
a unidade cultural da África Negra identificou alguns desses parâmetros. O medo do estranho é típico do berço do norte. O amor pelo estranho é típico do berço do sul. O berço do sul sendo o africano, o berço do norte sendo o europeu. Os africanos sempre acolhem os estranhos. Tá? Sabe, você poderia ir à África, deixar sua bolsa, voltar 2 anos depois. Se você deixasse livros lá, eles apresentariam o seu livro quando você voltasse. Sabe? Esse é, na verdade, um exemplo que vem do livro The Strong Brown God, de Grammont, que fala sobre este explorador, Clapperton. E isso realmente aconteceu com ele, onde ele deixou algumas coisas e voltou 2 anos depois e suas coisas foram apresentadas a ele. É assim que ele foi bem recebido. Então, há muitos valores nos quais não posso entrar todos. Mas, este negócio de um povo usar o estudo da história para recuperar sua mente, sua consciência. Quão único e realizado é esse empreendimento? E como sabemos se ele funcionará? Bem, não é nada único. Na verdade, você me nomeia um grupo nacionalmente bem-sucedido e eu lhe nomearei um grupo que investiu fortemente na recuperação de sua história. Um exemplo disso seriam os alemães. Os irmãos Grimm, por exemplo, dizem ter coletado contos de fadas para reconstruir a antiga história do povo alemão, para que eles tivessem uma base para se identificarem etnicamente como um povo para se mobilizar nacionalmente. Isso aconteceu com o povo judeu e a recuperação de sua história e o desenvolvimento do Estado de Israel. Aconteceu com o povo japonês em tempos recentes e assim por diante. Não há grupo de pessoas que se torne forte e poderoso sem um investimento em sua história. Você mencionou as coisas positivas que irão surgir, certo? De um estudo da história africana, mas existem algumas coisas negativas? Coisas que podem fluir disso. Há algumas coisas negativas que podem surgir. Por exemplo, se nos permitirmos glorificar em detrimento da verdade, sabe, em outras palavras, estamos tão famintos por uma identidade positiva adequada que começamos a dar o significado falso ou interpretações falsas aos fatos de nossa experiência. Então, por exemplo, que pularíamos os negativos em nossa experiência. E veja, nem tudo é positivo sobre a África. Algumas coisas são positivas, algumas coisas são negativas. Diga isso nem novamente. tudo é positivo sobre a África. Nada é totalmente positivo sobre qualquer grupo de pessoas. Temos nossos pontos positivos e nossos pontos negativos, como todas as outras pessoas. Se eu estiver cegado pela busca de glorificação a ponto de não conseguir avaliar honestamente do que foi minha verdadeira experiência, eu serei enganado no uso da história, mesmo que isso possa parecer bom. E então esse é um dos perigos que por exemplo, muitas pessoas falam muito sobre éramos reis e rainhas. Sim, éramos reis e rainhas, mas também éramos pessoas comuns. Éramos pessoas comuns, e isso era tão bom quanto ser reis e rainhas. E precisamos, se vamos dar valor à experiência, dar valor à experiência total. E se você tem que se sentir como se fosse descendente de um rei algo ou rainha, está errado se essa talvez é a única maneira de errado. você ser ego, dizer, forte. sentir-se errado bem com isso. Certo? Sim. Uhum. Esta história, que mostra a grandeza dos povos africanos, assusta alguns africanos. Pessoas. Como você lida com isso? Bem, e por que você acha que é Pessoas que são oprimidas, você sabe, elas têm algo chamado Síndrome de Estocolmo, que fala sobre como reféns reagem. Depois de saírem do cativeiro, muitos dos reféns agem quase como se não quisessem sair do cativeiro. E quando perguntados sobre como foram tratados como reféns, começaram a falar sobre como foram bem tratados como reféns. De fato, medo, na verdade, é chamado de Síndrome de Estocolmo, porque um dos reféns de Estocolmo, casou-se com um dos seus captores, sabe? Então havia uma identificação e intimidade tão próximas entre os que oprimiam e os que eram oprimidos. Então isso é muito típico comportamento, perder a noção do próprio rumo e agarrar-se, por assim dizer. Então, esse exemplo diz, e quanto à experiência afro-americana e a relação? Que muitos podem ter se tornado muito confortáveis com a relação de dependência, e essa independência é assustadora. Você sabe, assumir a responsabilidade associada a fazer sua própria escolha, que você não apenas faz sua escolha, mas tem que viver com a escolha que faz.
às vezes é muito mais fácil deixar que outra pessoa cuide disso. O que você encontrou como a melhor maneira de compartilhar esta informação com pessoas que estão apenas agora chegando a isto, a esta informação? Bem, eu só sei. Uma maneira de ir é seguir em frente. E descobrir que se for em linha reta, não machuca ninguém. Você sabe, eu não uso meias palavras, eu não retenho nada do... Eu falo com as crianças exatamente como falo com os adultos. E eu descobri que, as pessoas são incrivelmente fortes e capazes de continuar a conversa se ela for apresentada a elas. Eu não acho que você precise adoçar isso, mas existem pregadores, como você sabe, existem pregadores. Vamos apenas mencionar o pregador S por um segundo, que sabem que os africanos, muitos africanos acreditavam na ressurreição, mas ao mesmo tempo, e eles sabem que, mas muitas vezes eles não querem deixar seus membros, claro, saber que, Não. Como você? Sim. Sim. Bem, veja, você tem que fazer a pergunta, quanto eles sabem. Veja, eles podem saber a conclusão, mas Eles podem não se sentir à vontade com as informações que sustentam uma conclusão. Então, quando começam a contar essa história para a congregação, eles se perdem por não conseguir sustentar esse tipo de coisa. Veja, eu trabalhei com muitos pregadores que têm pegado essas informações e começaram a educar a sua congregação. Quero dizer, esta é uma das coisas mais notáveis que vi nos últimos 10 anos, é a abertura das duas congregações. Por exemplo, eu estava na Flórida e há um ministro lá, reverendo Carter, que tinha sentado na primeira fila e fez sua congregação passar por... Realizei um workshop de 2 dias sobre essa antiga história africana e outras coisas, e disse a eles que, se não viessem, seriam pecadores. 2 dos meus melhores amigos são ministros. Eu pensei que temos você menos fosse de 2 dizer minutos. centros. Quais são algumas das coisas, Sim, está de bem. forma breve, que precisamos prestar atenção quando o estudo da história quemética egípcia está em questão? Bem, você sabe... Agora e no final. Nos anos à frente, sabe, uma das principais coisas é que, à medida que as pessoas começam a aderir à tendência, por assim dizer, precisamos tomar cuidado com aqueles que usariam esse impulso para fins pessoais, em vez de como uma busca pela verdade. Porque encontramos muitas pessoas que descobrem que podem ganhar dinheiro, você sabe, fazendo coisas relacionadas à história egípcia. E eu não tenho nenhum problema com as pessoas ganhando dinheiro. Mas se trairmos a essência do impulso, fazer do materialismo a razão para estudar o antigo comitê. Isso é provavelmente o que mais me preocupa. Muito obrigado. É um prazer. Sempre. Olhe ao seu redor, criança negra. Sua criação está em toda parte. Embora pintada, distorcida, com novos nomes, elas carregam suas marcas do mesmo jeito. Portanto, aguce seu olhar, ajuste seu ouvido para saber o que vê, entender o que ouve. Você foi o primeiro a escrever, o primeiro a ler. A humanidade surgiu de sua semente negra. Por 110 mil anos você esteve aqui sozinho e então o homem caucasiano nasceu. Atrás do gelo, dentro do frio, um calafrio tomou conta da alma deste novo homem. Outras mentes foram creditadas